O sangue escorria pelo chão do banheiro enquanto ela tentava limpar os pulsos. Deus me perdoe, sussurrava entre lágrimas. Já era a terceira tentativa em 2 meses. Tudo porque um homem, que deveria ser a voz de Deus na terra, transformou a fé dela em pesadelo. E o pior, minha gente, ninguém acreditava nela. Ai, meu Deus do céu, como dói contar essa história. Meu nome é Josefa, e hoje eu vou te mostrar como reconhecer um predador antes que seja tarde demais. Oxente! Mas antes de continuar essa história que vai lhe deixar arrepiado até o último fio de cabelo, faça um favor para sua própria segurança. Aperte esse botão vermelho de inscrição aí embaixo. Sabe por quê? Porque informação assim salva vidas, viu? E todo mês eu faço sorteios especiais para os inscritos que mais comentam e deixam seu like. Mas o verdadeiro prêmio, meu filho, é saber que você pode estar salvando alguém que você ama sem nem perceber, só compartilhando esse conhecimento. Eu vou contar agora a história de Aparecida, uma mulher de 49 anos que vivia numa cidadezinha do interior da Paraíba. Uma história tão pesada que muitos não tiveram coragem de contar, mas que precisa ser ouvida. Os nomes foram trocados para proteger as vítimas, mas tudo o que você vai ouvir aconteceu de verdade. Bem debaixo do nariz de gente que frequentava a mesma igreja, comprava no mesmo mercadinho, cumprimentava nas mesmas ruas. Aparecida perdeu o marido num acidente na obra onde ele trabalhava. Ficou com 3 filhos para criar sozinha. Um menino de 13 anos e 2 meninas de 10 e 7 anos. Trabalhava como faxineira em casas de família e vendia acarajé nas tardes de domingo na praça. A vida era dura, mas ela era mais. Tinha mãos calejadas, mas coração macio. Acreditava em Deus com toda a força da sua alma. Encontrou acolhimento numa congregação religiosa que tinha crescido muito na região nos últimos anos. O líder, pastor Ezequiel, era um homem carismático, daqueles que, quando falava, parecia que as palavras entravam direto na alma da gente. Tudo começou a mudar quando, após 6 meses frequentando a igreja, Aparecida foi convidada para um círculo especial de oração. O pastor dizia que ela tinha sido escolhida pelo Espírito para receber bênçãos especiais. No começo, ela se sentiu honrada. Afinal, todo mundo na comunidade respeitava o pastor Ezequiel. Ele tinha construído 3 igrejas em 5 anos, ajudava famílias carentes com cestas básicas, tinha até um programa na rádio local. Quem duvidaria de um homem assim? O primeiro encontro particular foi numa quinta-feira, final de tarde. O pastor insistiu que ela viesse sozinha. Os problemas espirituais são como feridas íntimas, precisa de privacidade para tratar, ele dizia. Aparecida deixou os filhos com uma vizinha e foi. Na sala de aconselhamento, no fundo da igreja, o pastor ofereceu um chá. É água com ervas abençoadas, explicou ele. Ajuda a abrir os canais espirituais. Ela bebeu, sem questionar. O que aconteceu depois ficou confuso na memória dela. Lembra do pastor fazendo perguntas estranhas sobre sua vida conjugal, sobre como era se sentir sozinha na cama. Lembra dele tocando sua testa para liberar energias negativas. Lembra das mãos dele descendo pelo seu pescoço, enquanto dizia que o toque é a linguagem de Deus. Quando ela tentou levantar, as pernas estavam fracas, a visão embaçada. É normal, ele disse. É o espírito trabalhando. Aparecida voltou. Para casa se sentindo estranha, com lacunas na memória e uma vergonha inexplicável. Tentou esquecer, pensou que talvez tivesse imaginado coisas. Mas na semana seguinte, o pastor a chamou novamente. Sua libertação espiritual precisa continuar, ele insistiu. E mencionou que havia uma vaga para faxineira na casa dele, com salário melhor do que ela ganhava nas casas de família. Naquele momento, Aparecida precisava muito do dinheiro. O aluguel estava atrasado, o material escolar dos meninos por comprar. Como recusar? Como desconfiar de um homem que todo mundo respeitava, que falava tão bonito da palavra de Deus, que ajudava tantas famílias? No segundo encontro, ele aumentou a dose do chá. Aparecida apagou completamente. Acordou com a roupa desalinhada, marcas nos braços e uma dor que não era só da alma. Quando questionou o pastor, ele ficou agressivo. Você está possuída por demônios da mentira. Se contar isso para alguém, vão achar que você está louca. Quem?
Vai acreditar numa faxineira contra um pastor? Você vai perder o emprego, a igreja, o respeito da comunidade. Seus filhos vão sofrer. É isso que você quer? Aparecida caiu num buraco escuro de silêncio e dor. Durante meses, continuou indo aos encontros espirituais, continuou sendo abusada, continuou bebendo o chá que agora sabia que tinha algo errado, mas o medo era maior. Medo de perder o emprego que sustentava seus filhos, medo do escândalo, medo de que ninguém acreditasse, medo de decepcionar Deus. Ela começou a notar mudanças em si mesma. Não dormia, perdia peso, chorava por qualquer coisa. Começou a ter pensamentos suicidas. Os filhos notaram que a mãe estava diferente, mais fechada, mais triste. A filha mais velha encontrou sua mãe no banheiro uma noite, sentada no chão do box, deixando a água escorrer sobre o corpo completamente vestido, em estado catatônico. O que Aparecida não sabia é que não estava sozinha. Outras mulheres na congregação passavam pelo mesmo terror. Mulheres vulneráveis, quase todas. Viúvas, mães solteiras, mulheres com problemas psicológicos ou financeiros. O pastor Ezequiel as escolhia a dedo, usando a mesma estratégia. Primeiro a confiança, depois o isolamento, em seguida a manipulação, por fim o abuso e o silenciamento através do medo e da vergonha. Uma dessas mulheres era Margarida, de 37 anos, enfermeira, que havia perdido o marido para o câncer e estava criando uma filha adolescente sozinha. Uma noite, após mais um encontro espiritual que a deixou confusa e enojada, ela decidiu fazer algo. Começou a tomar notas, escondendo o caderno embaixo de uma tábua solta no assoalho. Anotava datas, horários, o que conseguia lembrar antes de beber o chá, as sensações, os flashes de memória depois. E foi assim, minha gente, que começou a luta silenciosa que iria salvar dezenas de vidas. Uma luta que ninguém podia imaginar que acontecia bem debaixo do nariz de uma comunidade inteira. Agora, antes de continuar essa história que vai ficar ainda mais impressionante, me diga uma coisa. Você conseguiria identificar um predador se ele estivesse usando uma máscara de bondade? Se a resposta é não, você precisa continuar assistindo. E se você conhece alguém que frequenta qualquer tipo de instituição onde existem figuras de autoridade, igreja, escola, trabalho, compartilhe esse vídeo com essa pessoa agora mesmo. Pode ser que você esteja salvando uma vida sem nem saber. Deixe um coração. Nos comentários se você já desconfiou de alguém que todos ao seu redor admiravam. Sem citar nomes, claro, só para eu saber que não estou falando sozinha. E se inscreva no canal para não perder a continuação dessa história que vai te ensinar a proteger quem você ama. Políticos locais recebendo homenagens por seu trabalho comunitário. Nas redes sociais, ele postava versículos sobre pureza e integridade, enquanto no escuro maculava a fé e a dignidade das mulheres mais vulneráveis da congregação. Margarida, a enfermeira viúva que começou a documentar secretamente os abusos, percebeu algo interessante em seu trabalho no posto de saúde. Várias mulheres da mesma igreja apareciam com sintomas semelhantes: insônia, perda de peso, ansiedade, lapsos de memória. Algumas apresentavam hematomas que não sabiam explicar de onde vinham. Outras pegavam receitas de anticoncepcionais de emergência, com olhares perdidos e histórias confusas. Num dia chuvoso de março, Margarida estava no mercadinho quando notou Aparecida na fila do caixa. Algo no olhar vazio daquela mulher lhe pareceu familiar demais. Era o mesmo olhar que ela via no espelho todas as manhãs. Aproximou-se com cuidado e puxou conversa sobre o tempo, sobre os filhos. Aparecida respondia mecanicamente, como quem aprendeu a falar sem sentir. Margarida arriscou. Você também frequenta a igreja do pastor Ezequiel, não é? Ele tem te chamado para encontros particulares? O pacote de arroz que Aparecida segurava caiu no chão. Seus olhos se encheram de lágrimas. Não precisou responder. Naquele momento, algo quebrou e algo começou a se reconstruir ao mesmo tempo. As duas mulheres foram até uma lanchonete. Durante 2 horas, compartilharam em sussurros suas experiências.
Descobriram os mesmos padrões: o chá que deixava a mente confusa, as perguntas íntimas, os toques que começavam como imposição de mãos e se transformavam em algo muito diferente, as ameaças veladas, a manipulação espiritual. Ele disse que era uma provação de Deus, contou Aparecida. Disse que estava me ajudando a superar a morte do meu marido, que meu corpo precisava ser purificado para receber bênçãos maiores. Margarida mostrou seu caderno de anotações para Aparecida. Não estamos loucas, ela disse. Não estamos possuídas. Estamos sendo drogadas e abusadas por um homem que usa Deus como disfarce. Aquela conversa foi o primeiro passo de uma jornada que mudaria tudo. As duas combinaram de se encontrar regularmente, sempre em lugares públicos, sempre com desculpas prontas, caso alguém da igreja as visse juntas. Começaram a identificar outras possíveis vítimas pela mudança no comportamento. Mulheres que antes eram participativas e agora ficavam caladas nos cantos. Mulheres que pararam de frequentar a igreja repentinamente. Mulheres que, como elas, apresentavam sinais físicos e emocionais de trauma. Com extrema cautela, foram abordando essas mulheres. Algumas negavam, aterrorizadas com a possibilidade de falar sobre o assunto. Outras desabavam em choro ao perceber que não estavam sozinhas. Em 2 meses, identificaram 14 vítimas, todas com histórias assustadoramente semelhantes. Margarida, por ser enfermeira, começou a entender o que havia no chá milagroso. Pelos sintomas descritos, sonolência, confusão mental, relaxamento muscular, amnésia parcial, suspeitava de algum tipo de benzodiazepínico misturado com outras substâncias. Conseguiu esconder um pequeno frasco na bolsa durante um dos encontros espirituais e levou para análise no laboratório do hospital onde tinha um amigo confiável. O resultado confirmou suas suspeitas. O chá continha uma mistura de drogas sedativas, incluindo substâncias que afetavam a memória. Era uma receita calculada para deixar as vítimas indefesas e confusas, incapazes de resistir ou lembrar claramente o que havia acontecido. Enquanto isso, Aparecida começou a notar outros padrões no comportamento do pastor Ezequiel. Ele sempre escolhia mulheres em situação de vulnerabilidade, viúvas, mães solteiras, mulheres com dificuldades financeiras ou emocionais. Sempre criava situações para ficar sozinho com elas. Sempre usava sua autoridade espiritual para manipular. E mais perturbador ainda, parecia ter um sistema de vigias, membros da igreja que eram fiéis a ele e monitoravam o comportamento das vítimas, reportando qualquer sinal de rebeldia ou desconfiança. Um desses vigias era o diácono Sebastião, braço direito do pastor. Aparecida o pegou uma vez, olhando fixamente para ela durante um culto, logo depois que ela havia faltado a um encontro espiritual, alegando estar doente. No dia seguinte, o diácono apareceu em sua casa com uma sopa curativa enviada pelo pastor. Ele está preocupado com você, irmã. Disse que você precisa ficar forte para continuar seu tratamento espiritual. Aparecida fingiu gratidão, mas jogou a sopa fora assim que ele saiu. Começava a entender a dimensão da teia em que estava presa. Não era apenas um homem abusando de sua autoridade. Era um sistema inteiro construído para facilitar e encobrir os abusos. Em uma das reuniões secretas com as outras vítimas, uma mulher chamada Sebastiana, de 42 anos, revelou algo chocante. Não é a primeira vez que ele faz isso. Na igreja anterior, em Campina Grande, houve denúncias, mas ninguém acreditou nas mulheres. A igreja abafou o caso, transferiu ele para cá e continuou tudo igual. Essa informação mudou tudo. Se havia um histórico, se o padrão se repetia, talvez houvesse mais vítimas em outros lugares. E talvez, dessa vez, com evidências suficientes, elas pudessem ser ouvidas. Margarida teve uma ideia. Trabalhava no posto de saúde havia 15 anos e conhecia a delegada Solange, que coordenava a delegacia da mulher na cidade vizinha. Não era uma denúncia formal ainda. Nenhuma delas se sentia pronta para isso, mas poderia ser uma consulta, uma busca por orientação. A delegada as recebeu com seriedade e respeito. Ouviu atentamente enquanto Margarida e Aparecida contavam o que sabiam, cuidadosamente evitando revelar a identidade das outras vítimas sem permissão. Solange não pareceu surpresa. Infelizmente,
Esse tipo de caso é mais comum do que vocês imaginam, ela disse. Predadores institucionais existem em todos os lugares onde há hierarquia e vulnerabilidade: igrejas, escolas, hospitais, asilos. Eles buscam posições de autoridade precisamente para ter acesso a vítimas potenciais e para se proteger com o manto da respeitabilidade. A delegada explicou que, para um caso com chance real de resultar em condenação, precisariam de provas concretas: o frasco com o chá para análise oficial, depoimentos detalhados, testemunhas que pudessem corroborar partes das histórias, registros médicos mostrando os padrões de sintomas e, idealmente, mais vítimas dispostas a falar. Não vai ser fácil, avisou Solange. Ele tem status, tem apoio da comunidade, tem recursos, vocês vão enfrentar descrédito, hostilidade, talvez até ameaças. Mas estou aqui para ajudar, e posso dizer, depois de 20 anos nesse trabalho, que a única coisa que derruba um predador desse tipo é a coragem coletiva das vítimas. Aparecida e Margarida saíram da delegacia com uma mistura de medo e determinação. O caminho seria longo e difícil, mas pela primeira vez em muitos meses viam uma luz no fim do túnel. Não estavam loucas, não estavam sozinhas e não estavam desamparadas. Voltando para casa, Aparecida encontrou sua filha mais velha, Lourdes, de 10 anos, sentada na porta, esperando por ela com uma expressão preocupada. Mamãe, o pastor ligou. Disse que vai passar aqui mais tarde para conversar com a senhora. Disse que é importante, que o senhor está preocupado com sua salvação. O sangue de Aparecida gelou. Em todos esses meses, o pastor nunca havia ido à sua casa. Sempre insistia que os encontros fossem na igreja, em seu território controlado. O que havia mudado? Será que ele suspeitava de algo? Será que algum dos vigias havia notado seus encontros com Margarida? Naquela noite, Aparecida não dormiu. Colocou uma cadeira contra a maçaneta da porta. Deixou uma faca debaixo do travesseiro. E pela primeira vez em muito tempo, rezou de verdade, não as orações mecânicas que o pastor exigia, mas um pedido sincero de proteção e força que brotava do fundo da sua alma ferida. A visita do pastor nunca aconteceu, mas o recado estava dado. Ele estava de olho. O jogo havia mudado. E agora, Aparecida sabia que não era apenas sua dignidade que estava em jogo, mas sua segurança e a dos seus filhos. Será que você conseguiria identificar os sinais de perigo antes que fosse tarde demais? Será que as pessoas ao seu redor saberiam reconhecer quando estão sendo manipuladas? Se você está achando essa história importante, deixe seu like e se inscreva no canal. E vai nos comentários me contar. Você já conheceu alguém que usava uma posição de respeito para fazer mal aos outros? Como percebeu? Sem citar nomes, claro, mas quero saber se vocês estão conseguindo identificar esses sinais na vida real. Sua experiência pode ser a luz que alguém precisa nesse momento. Existenciais. O grupo de mulheres, que agora chamavam a si mesmas de as vigilantes, em uma reclamação irônica do papel dos vigias do pastor, havia traçado um plano. Precisavam de provas concretas, como orientado pela delegada Solange, e para isso precisavam correr riscos calculados. Margarida, usando seus conhecimentos médicos, preparou 3 pequenos dispositivos de coleta disfarçados como joias: um broche, um pingente e um anel, cada um com um minúsculo compartimento onde seria possível guardar algumas gotas do chá sagrado. Aparecida ficaria com o broche, Sebastiana com o pingente, e ela mesma usaria o anel. Na próxima vez que fossem chamadas para encontros espirituais, tentariam coletar amostras. Enquanto isso, Jandira, uma professora de 53 anos que também fazia parte do grupo, tinha uma amiga jornalista em João Pessoa. Sem revelar nomes ou detalhes que pudessem identificar alguém, começou a sondar o interesse da mídia em casos de abuso em instituições religiosas. A jornalista revelou que havia recebido denúncias semelhantes de outras cidades, mas nunca com provas suficientes para uma reportagem que resistisse aos processos por difamação que certamente viriam. Outra frente de investigação foi aberta por Berenice, uma senhora de 61 anos que trabalhava como secretária no Fórum da cidade há mais de 30 anos.
Ela conseguiu descobrir, discretamente, que o pastor Ezequiel tinha processos arquivados em outras comarcas. Não conseguiu acesso ao conteúdo completo dos processos, mas confirmou que se tratavam de acusações de comportamento impróprio e abuso de autoridade religiosa. Todos haviam sido arquivados por falta de provas ou por acordos extrajudiciais. Aparecida, por sua vez, começou a fazer algo que nunca imaginou: espionar o pastor. Aceitou a oferta de trabalhar como faxineira na casa dele, algo que antes a aterrorizava, mas que agora via como uma oportunidade de coletar informações. Com extremo cuidado, começou a notar padrões: os dias em que a esposa do pastor viajava para visitar a mãe doente em outra cidade, os horários em que as sessões de aconselhamento aconteciam, os armários trancados no escritório dele, o livro de registros onde ele anotava os nomes das ovelhas que precisavam de atenção especial. Uma descoberta particularmente perturbadora aconteceu quando Aparecida estava limpando o banheiro da suíte e encontrou, escondida atrás de produtos de limpeza raramente usados, uma caixinha com vários frascos de medicamentos controlados, clonazepam, diazepam e outros que ela não reconheceu. Tirou fotos discretamente com o celular que Margarida havia lhe emprestado para esse fim. Outra descoberta veio quando ela estava aspirando embaixo da cama e encontrou uma caixa de sapatos contendo envelopes com dinheiro, cada um com uma etiqueta: dízimo especial, Raimunda, oferta de gratidão, Maria José, semente de milagre, Teresa. Eram todas mulheres, que Aparecida suspeitava serem vítimas do pastor. O grupo se reunia semanalmente, sempre em lugares diferentes para não levantar suspeitas, ora na casa de uma, ora em uma lanchonete fora da cidade, ora durante caminhadas aparentemente casuais no parque. Compartilhavam descobertas, refinavam estratégias e, mais importante, fortaleciam umas às outras para não desistir apesar do medo, porque o medo era real. Todas elas haviam notado mudanças sutis: carros desconhecidos estacionados perto de suas casas, ligações em que ninguém falava do outro lado, comentários aparentemente inocentes de membros da igreja que sugeriam que sabiam de suas atividades. Soube que você tem andado com a Margarida. Cuidado com as más companhias. O pastor disse que ela tem espíritos de rebeldia. Disse uma irmã de igreja para a Aparecida após um culto. O ponto crítico veio quando a filha de Margarida, Mariana, de 14 anos, chegou da escola transtornada. O pastor Ezequiel havia aparecido lá, pedido para falar com ela, e feito perguntas estranhas sobre a mãe: se estava tendo comportamentos diferentes, se recebia visitas em casa, se falava mal da igreja. Terminou o interrogatório improvisado dizendo que estava preocupado, que achava que a mãe dela estava sendo influenciada por forças malignas e que ele poderia ajudar em orações especiais. Aquilo foi demais. Uma coisa era ameaçar veladamente as mulheres adultas. Outra, completamente diferente, era se aproximar de uma adolescente, plantar dúvidas sobre a própria mãe, insinuar a necessidade das mesmas orações especiais que eram o prelúdio dos abusos. A linha havia sido cruzada. Naquela mesma noite, o grupo de mulheres se reuniu emergencialmente na casa de Jandira, que ficava mais afastada, no limite da cidade. A decisão foi unânime. Era hora de agir mais diretamente. Não podiam mais esperar coletando evidências aos poucos, enquanto o perigo aumentava. Precisavam acelerar o processo. Foi quando Sebastiana compartilhou algo que havia guardado por medo. Eu tenho uma gravação, ela disse trêmula, do último encontro. Ela explicou que havia levado um gravador escondido na bolsa. A qualidade não era boa. Havia muito ruído de fundo, mas dava para ouvir claramente o pastor dizendo coisas como: isso é um segredo entre nós e Deus, e seu corpo está sendo usado para a glória divina, enquanto sons de movimentação e respiração pesada eram ouvidos. Aparecida, que havia conseguido esconder um dos frascos do chá durante a limpeza na casa do pastor, também trouxe sua contribuição.
Juntando isso com as fotos dos medicamentos, com a gravação de Sebastiana, com os registros médicos que Margarida havia compilado, mostrando os padrões de sintomas, com os processos anteriores que Berenice havia descoberto e com os depoimentos detalhados que todas haviam escrito, tinham agora um conjunto considerável de evidências. No dia seguinte, Margarida e Aparecida voltaram à Delegacia da Mulher. A delegada Solange ouviu atentamente o relato das novas descobertas e da aproximação do pastor à filha de Margarida. Seu semblante ficou grave. Vocês têm material suficiente para iniciarmos uma investigação formal, ela disse. Mas preciso ser honesta. O processo será difícil. Ele tem influência, tem recursos para bons advogados, tem uma congregação inteira que o defenderá. Vocês e suas famílias precisarão de proteção. E o impacto na comunidade será imenso. Estamos prontas, disse Aparecida, com uma firmeza que surpreendeu a si mesma. Não é mais sobre nós, é sobre todas as mulheres que ainda não sabem o que as espera naquele gabinete de aconselhamento. É sobre nossas filhas, que podem ser as próximas se não fizermos nada. A delegada assentiu com respeito. Vou abrir o inquérito hoje mesmo e solicitar um mandado de busca e apreensão para a casa e o gabinete dele na igreja. Enquanto isso, quero que vocês registrem oficialmente seus depoimentos, um por um, com o máximo de detalhes possível. E quero que considerem seriamente medidas de proteção, talvez até mesmo mudar temporariamente para um local seguro. Enquanto saíam da delegacia, Aparecida se deu conta de que estava tremendo. Não de medo dessa vez, mas de uma estranha mistura de adrenalina e alívio, como se um peso enorme estivesse começando a ser removido de seus ombros. Pela primeira vez em muitos meses, ela se permitiu pensar no futuro. Um futuro onde não seria mais definida pelo abuso que sofreu, onde poderia reconstruir sua relação com a espiritualidade, onde poderia olhar nos olhos dos filhos sem esconder uma dor secreta. Enquanto caminhavam pela praça da cidade, passaram por um grupo de fiéis da igreja que saíam de uma reunião de oração. Entre eles estava o diácono Sebastião, que as observou com um olhar penetrante. Por um instante aterrorizante, Aparecida teve certeza de que ele sabia o que estavam fazendo. Ele cumprimentou as duas com um sorriso que não alcançava os olhos. O pastor tem perguntado por vocês, ele disse. Está preocupado com o afastamento. Diz que as ovelhas que se afastam do rebanho ficam vulneráveis aos lobos. Diga ao pastor que agradecemos a preocupação, respondeu Margarida, sustentando o olhar do diácono sem vacilar. Mas descobrimos que às vezes o lobo está usando pele de pastor. O sorriso no rosto do diácono vacilou. Por um momento, ficou claro que a mensagem havia sido recebida. Ele sabia que elas sabiam. E agora, elas sabiam que ele sabia que elas sabiam. O jogo de gato e rato havia terminado. A verdadeira batalha estava prestes a começar. Naquela noite, Aparecida reuniu os 3 filhos. Com palavras simples, explicou que estavam enfrentando uma situação difícil, que pessoas más estavam tentando machucar outras pessoas e que eles precisariam ser fortes e corajosos nos próximos dias. Não entrou em detalhes sobre os abusos, eram crianças afinal, mas deixou claro que o pastor Ezequiel não era quem eles pensavam que era. Às vezes, pessoas ruins se disfarçam de pessoas boas, ela explicou. E parte de crescer é aprender a enxergar além das aparências. Seu filho mais velho, agora com 14 anos, perguntou com olhos sérios demais para sua idade. Foi ele que machucou você, mãe? Foi por causa dele que você chorava no banheiro de madrugada? Aparecida sentiu as lágrimas brotarem, mas não tentou escondê-las. Era hora de começar a viver na verdade. Sim, meu filho, mas agora estamos lutando de volta e vamos vencer porque estamos do lado certo dessa história. Preparada para executá-lo durante o culto da manhã, quando o pastor estaria na igreja e sua casa estaria vazia, minimizando o risco de destruição de provas. As vigilantes, como agora se chamavam, foram orientadas a seguir suas rotinas normais para não levantar suspeitas. Aparecida levou os filhos para a casa da vizinha, Dona Josefa, uma senhora de 72 anos que não frequentava a igreja e não estava envolvida na situação. É só por hoje, explicou. Mamãe tem uns assuntos sérios para resolver.
As crianças assentiram com aquela sabedoria silenciosa que os pequenos desenvolvem quando crescem em lares onde os adultos enfrentam dificuldades. Às 9 horas da manhã, Aparecida, Margarida, Sebastiana, Jandira e Berenice se encontraram na delegacia, conforme combinado com a delegada Solange. Mais 5 mulheres que haviam sido vítimas do pastor também apareceram, algumas que o grupo nem conhecia ainda, mas que haviam ouvido rumores sobre a investigação e criado coragem para falar. Ao todo, 10 mulheres estavam presentes, representando apenas uma fração do que suspeitavam ser o número real de vítimas. A delegada explicou o procedimento. A equipe policial já estava posicionada, aguardando apenas a confirmação de que o culto havia começado e o pastor estava no púlpito. As mulheres ficariam na delegacia durante a operação, por segurança. Assim que o material fosse apreendido e o pastor detido para interrogatório, elas seriam chamadas uma a uma para reconhecimento e depoimento formal. Vai ser um dia difícil, avisou Solange. Preparem-se para a hostilidade da comunidade. Pessoas vão duvidar de vocês, vão defender o pastor, vão tentar intimidá-las. Mas lembrem-se, vocês não estão sozinhas, e o que estão fazendo hoje salvará outras mulheres no futuro. Às 9h30 veio a confirmação. O culto havia começado, o pastor estava pregando sobre obediência espiritual, ironicamente. A operação foi iniciada. Enquanto as policiais femininas revistavam a casa, encontrando mais frascos de medicamentos controlados, cadernos com anotações sobre as sessões especiais e até mesmo um cofre escondido com dinheiro não declarado e uma câmera, outro grupo entrou discretamente na igreja, dirigindo-se ao gabinete privado nos fundos. O que aconteceu em seguida ganhou contornos quase míticos na memória coletiva da pequena cidade. Policiais entraram no templo durante o sermão. O pastor Ezequiel, ao perceber a movimentação, tentou incitar os fiéis. É perseguição religiosa. Defendam a casa do Senhor. Alguns homens se levantaram, prontos para criar uma barreira humana. Mas então, a delegada Solange subiu ao púlpito, tomou o microfone e com voz firme declarou: "Não estamos aqui para perseguir ninguém por sua fé. Estamos aqui porque recebemos múltiplas denúncias de crimes graves cometidos por este homem. Drogas controladas, utilizadas para dopar vítimas, abuso de autoridade religiosa, violência sexual contra mulheres vulneráveis. Temos um mandado judicial para sua prisão preventiva e para a apreensão de provas." Um silêncio sepulcral tomou conta do templo. E então, do fundo da igreja, uma voz feminina gritou: "É verdade, ele fez isso comigo também." Era uma senhora de uns 65 anos, que frequentava a igreja há anos, conhecida por sua devoção quieta. Logo outra voz se juntou: "Comigo também, nos encontros de aconselhamento." E outra, e mais outra. No espaço de minutos, o templo que sempre fora dominado pela voz masculina do pastor, ecoava com vozes femininas, que depois de tanto tempo silenciadas, finalmente encontravam força no coro coletivo. O pastor Ezequiel tentou fugir pelos fundos, mas foi detido. Quando o colocaram na viatura, seu rosto não mostrava arrependimento, apenas raiva por ter sido pego e a arrogância de quem ainda acredita estar acima da lei dos homens. "Vocês vão se arrepender", ele gritou para a multidão que se formava em frente à igreja. "Deus castigará todos vocês por atacarem o ungido dele." De volta à delegacia, a notícia da prisão chegou às vigilantes. Houve choro, houve abraços, houve uma sensação de alívio tão intensa que algumas sentiram as pernas fraquejarem, mas sabiam que era apenas o começo de uma longa batalha. Os depoimentos formais duraram o dia inteiro. Uma a uma, as mulheres contaram suas histórias para a delegada e para uma escrivã, detalhando os horrores vividos naquele gabinete que deveria ser um lugar de conforto espiritual. Aparecida foi a última, já no final da tarde. Quando terminou seu relato, exausta e emocionalmente drenada, a delegada Solange apertou sua mão por cima da mesa. "Sua coragem salvou vidas hoje", ela disse. "Não apenas as vítimas que já existiam, mas todas as que viriam depois. Vocês quebraram o ciclo." Saindo da delegacia, o grupo se deparou com uma cena inesperada. Uma pequena multidão de mulheres esperava na praça em frente.
Algumas eram da igreja, outras não. Algumas, elas reconheciam. Outras eram estranhas. Uma jovem se adiantou. Não devia ter mais de 20 anos. Minha mãe foi vítima dele, anos atrás, em outra cidade, ela disse a voz embargada. Ninguém acreditou nela. Ela nunca se recuperou completamente. Quando soubemos o que vocês fizeram hoje, bem, viemos agradecer e dizer que não estão sozinhas. Uma outra mulher se aproximou, mais velha, com um semblante grave. Eu sou da liderança da denominação estadual, ela se apresentou. Quero que saibam que a igreja, como instituição, não compactua com esses crimes. Estamos aqui para oferecer apoio às vítimas e para garantir que ele nunca mais ocupará qualquer posição de liderança religiosa. Era um pequeno raio de luz após tanta escuridão. Talvez, pensou Aparecida, fosse possível reconstruir não apenas suas vidas individuais, mas também a comunidade ferida por anos de abuso institucionalizado. Mas nem tudo seriam flores. Ao retornar para casa, Aparecida encontrou pichações na parede. Mentirosa, Jezabel, traidora. Sua caixa de correio havia sido arrancada. Os vizinhos olhavam com uma mistura de curiosidade mórbida e julgamento silencioso. O diácono Sebastião e outros homens fiéis ao pastor haviam passado o dia espalhando sua versão da história. Que as mulheres estavam mentindo, que era um complô para derrubar um homem de Deus, que elas tinham problemas espirituais ou estavam possuídas. Aparecida recolheu os filhos na casa da vizinha e encontrou mais hostilidade. A própria Dona Josefa, que horas antes havia sido tão solícita, agora mal conseguia olhar em seus olhos. O povo tá falando cada coisa, Aparecida, ela murmurou. Não sei nem o que pensar mais. Em casa, com as crianças já dormindo, Aparecida e Margarida conversavam por telefone sobre os acontecimentos do dia quando ouviram um barulho na janela. Pedras. Alguém estava apedrejando a casa. As luzes de um carro iluminaram brevemente a rua antes de acelerar e desaparecer. Na noite, tremendo, Aparecida chamou a polícia. Quando o oficial chegou, anotou a ocorrência com um desinteresse mal disfarçado. Provavelmente são só crianças fazendo travessura, ele disse, embora todos soubessem que não era verdade. Se continuar, chame de novo. Naquela noite, Aparecida mal dormiu. O medo, que ela pensou ter finalmente superado, voltou com força total. Não apenas medo por si mesma, mas pelos filhos, pelas outras mulheres do grupo, por toda a comunidade que agora estava dividida entre apoiá-las ou demonizá-las. Por um momento sombrio, questionou se havia feito a coisa certa. Teria sido melhor continuar em silêncio, continuar sofrendo, mas manter a aparente paz? O amanhecer trouxe notícias que responderam sua pergunta. A polícia, ao examinar o material apreendido na casa e no gabinete do pastor, encontrou evidências ainda mais perturbadoras. Fotografias e vídeos de sessões de aconselhamento com mulheres claramente desorientadas ou inconscientes. Um diário detalhado onde o pastor anotava suas conquistas espirituais, com descrições explícitas dos abusos. E, o mais chocante, evidências de que a rede era maior, incluindo outros líderes religiosos em diferentes cidades que compartilhavam vítimas e técnicas. A dimensão do caso explodiu. O que começou como uma investigação local se transformou em uma operação estadual. Jornalistas de grandes veículos chegaram à cidade. O nome de Aparecida e das outras mulheres foi mantido em sigilo, mas suas histórias, cuidadosamente anonimizadas, começaram a circular, inspirando outras vítimas em outras cidades a se manifestarem. Uma semana depois da prisão do pastor Ezequiel, as vigilantes se reuniram na casa de Jandira, que ficava mais afastada e oferecia alguma privacidade longe dos olhares curiosos e hostis. O clima era de exaustão emocional, mas também de uma estranha paz. Pela primeira vez, falaram não apenas do trauma, mas do futuro. O que fazemos? Agora? Perguntou Sebastiana, expressando o que todas pensavam. Como reconstruímos nossas vidas depois disso tudo? Aparecida, que nos últimos dias havia assumido naturalmente um papel de liderança no grupo, respondeu com uma convicção que surpreendeu a si mesma. Transformamos nossa dor em propósito. Usamos o que aprendemos para ajudar outras mulheres. Criamos uma rede de apoio.
Educamos as comunidades sobre os sinais de abuso. Fazemos com que nossa história sirva para que menos pessoas passem pelo que passamos. E assim nasceu o coletivo que, anos depois, se tornaria conhecido em todo o Nordeste como as Sentinelas, um grupo dedicado a identificar padrões de abuso em instituições, oferecer apoio a vítimas e educar comunidades sobre como se proteger. O que começou com 10 mulheres em uma cidade pequena se expandiu para dezenas de núcleos em vários estados, salvando incontáveis vidas. Aparecida descobriu nesse processo sua verdadeira vocação. A mulher que, antes limpava casas e vendia acarajé, se tornou uma educadora respeitada, dando palestras em escolas, igrejas, associações comunitárias. Os predadores contam com nosso silêncio, ela sempre dizia. Nossa voz é nossa arma mais poderosa. Mas antes que continuemos essa incrível jornada de transformação, eu quero que você pense: quantas aparecidas estão sofrendo em silêncio nesse exato momento? Quantas pessoas ao seu redor mostram sinais de abuso que você talvez não esteja reconhecendo? Se esse vídeo te impactou, se você acha que essa informação pode salvar vidas, deixe seu like e se inscreva no canal. E mais importante, compartilhe com pelo menos 3 pessoas que você acredita que precisam ouvir essa história. Me conte nos comentários. Você já percebeu algum comportamento estranho em pessoas que ocupam posições de autoridade? Já desconfiou de alguém que todos ao redor pareciam adorar? Não cite nomes, claro, mas compartilhe sua experiência, sua história. Pode ser o alerta que alguém precisa. Meses do julgamento, porque sim, diferente de muitos casos semelhantes, esse foi a julgamento, graças à abundância de provas e à coragem das testemunhas. Aparecida começou a estudar obsessivamente sobre predadores institucionais. Sem educação formal, além do ensino fundamental, ela devorava livros, artigos, assistia palestras online, conversava com psicólogos, delegadas, promotoras, outras sobreviventes. Queria entender não apenas o que havia acontecido com ela, mas como identificar os sinais antes que o abuso acontecesse. Foi nesse processo que ela compilou o que chamou de os 10 sinais de alerta, padrões de comportamento que, quando observados em conjunto, indicavam um alto risco de comportamento predatório. Esses sinais se tornaram a base do trabalho educativo das sentinelas e, segundo relatos de inúmeras pessoas, salvaram muitas vidas ao longo dos anos. O primeiro sinal, que Aparecida destacava como talvez o mais importante, era o isolamento estratégico. Predadores trabalham como leões, ela explicava nas palestras. Separam a presa do rebanho para atacar. Esse isolamento podia tomar várias formas: encontros privados sem testemunhas, comunicação secreta fora dos canais oficiais, desencorajamento da presença de acompanhantes, criação de grupos especiais ou círculos internos com regras de confidencialidade rígidas. No caso do pastor Ezequiel, ele havia criado todo um sistema teológico para justificar esse isolamento. Certas bênçãos ou libertações só podiam acontecer em privado. Certas revelações divinas só podiam ser compartilhadas individualmente. Pessoas que questionavam essa necessidade de privacidade eram rotuladas como sem fé suficiente ou influenciadas por espíritos de desconfiança. O segundo sinal era a seleção cuidadosa de vítimas vulneráveis. Predadores raramente escolhiam alvos aleatórios. Buscavam pessoas em situação de fragilidade emocional, financeira, física ou social. No grupo das sentinelas, todas as vítimas iniciais tinham algum tipo de vulnerabilidade. Eram viúvas, mães solteiras, estavam desempregadas, tinham histórico de depressão, estavam em processos de luto ou divórcio. Predadores têm um radar para a dor, explicava a Aparecida. Eles sabem identificar quem está desesperado por ajuda, por conexão, por esperança. Oferecem exatamente o que a pessoa mais precisa naquele momento. É como uma aranha tecendo uma teia perfeita para a presa específica que quer capturar. O terceiro sinal, que havia sido crucial no caso delas, era o uso de substâncias ou técnicas para reduzir a resistência.
No caso do pastor Ezequiel, eram os chás sagrados, dopados com medicamentos controlados. Em outros contextos, podiam ser bebidas alcoólicas, uso de técnicas de hipnose sem consentimento informado, exercícios de relaxamento profundo e até mesmo exaustão física ou privação de sono em retiros ou acampamentos intensivos. Quando a mente está confusa, as EMASINs, defesas baixam, alertava Aparecida. Qualquer coisa que altere seu estado normal de consciência, sem seu conhecimento ou consentimento, é uma bandeira vermelha enorme. O quarto sinal era a manipulação através de vergonha e culpa. Predadores institucionais eram especialistas em usar os próprios valores e crenças das vítimas contra elas. No contexto religioso, isso significava distorcer textos sagrados, conceitos como submissão, obediência, sacrifício, para normalizar o abuso. Imposeno contextos educacionais podia envolver fazer a vítima sentir que não era inteligente o suficiente para questionar a autoridade. Em relacionamentos terapêuticos, podia incluir convencer a pessoa de que seu desconforto era apenas resistência ao processo de cura. Quando alguém te faz sentir culpado por ter limites, cuidado, dizia Aparecida. Limites saudáveis são parte de relacionamentos saudáveis. Quem os desrespeita sistematicamente não está te ajudando, está te controlando. O quinto sinal era o processo gradual de dessensibilização. Predadores raramente começavam com abusos explícitos. Iniciavam com pequenas violações de limites, observando quais vítimas não resistiam. Toques aparentemente inocentes que lentamente se tornavam mais íntimos. Perguntas pessoais que progressivamente se tornavam invasivas. Pedidos pequenos que evoluíam para exigências maiores. É como a história do sapo na água quente, explicava Aparecida. Se você jogar um sapo em água fervente, ele pula fora imediatamente. Mas se colocar na água fria e for esquentando devagar, ele não percebe o perigo até que seja tarde demais. O sexto sinal era o controle da narrativa e isolamento informacional. Predadores institucionais trabalhavam arduamente para controlar o que suas vítimas ouviam, liam, com quem conversavam. Desencorajavam contato com pessoas que pudessem questionar a dinâmica abusiva. Rotulavam informações externas como perigosas, mundanas, tóxicas, criavam uma bolha onde suas interpretações e regras eram as únicas válidas. No caso do pastor Ezequiel, ele constantemente alertava contra falsos ensinos, influências mundanas, e insistia que apenas através dele os fiéis poderiam receber a verdadeira interpretação das Escrituras. Membros eram desencorajados de frequentar outras igrejas ou ler materiais não aprovados por ele. O sétimo sinal era a criação de sistemas de vigilância e delação. Predadores institucionais frequentemente estabeleciam redes de informantes que reportavam qualquer sinal de rebeldia ou questionamento. Isso criava um ambiente de desconfiança onde ninguém se sentia seguro para expressar dúvidas ou compartilhar experiências negativas. Na igreja do pastor Ezequiel, os vigias, como o diácono Sebastião, tinham a função explícita de monitorar o comportamento dos membros e reportar qualquer desvio espiritual. Este sistema garantia que vítimas se sentissem constantemente observadas, reforçando a sensação de que não havia escapatória. O oitavo sinal era a resposta agressiva a questionamentos. Predadores não toleravam ter sua autoridade questionada. Reagiam com raiva desproporcional, ataques ao caráter de quem questionava, ameaças veladas ou explícitas. Transformavam questões legítimas em ataques pessoais ou falta de respeito à autoridade. Um líder genuíno não teme perguntas honestas, dizia Aparecida. Apenas quem tem algo a esconder reage com agressividade quando questionado. O nono sinal era a construção de uma imagem pública impecável. Paradoxalmente, muitos predadores institucionais eram extremamente habilidosos em cultivar uma reputação pública de integridade, generosidade e retidão moral. Esse contraste entre a persona pública e o comportamento privado servia tanto para atrair vítimas quanto para desacreditar possíveis denunciantes. O pastor Ezequiel era conhecido por suas obras sociais, por seus sermões eloquentes sobre moral, por sua aparente dedicação à comunidade.
Essa imagem cuidadosamente construída tornava quase impossível acreditar nas acusações contra ele, exatamente como ele planejava. O 10º e último sinal era a presença de padrões e históricos. A maioria dos predadores institucionais não começava de repente. Havia sempre sinais no passado, empregos anteriores que terminaram misteriosamente, acusações que foram abafadas, instituições que preferiram transferi-los a investigá-los adequadamente. No caso do pastor Ezequiel, as denúncias em Campina Grande haviam sido ignoradas e a denominação preferiu transferi-lo a enfrentar o escândalo. Esse padrão de passar o problema adiante era comum em muitas instituições, permitindo que predadores continuassem encontrando novas vítimas por anos ou décadas. Um predador raramente tem apenas uma vítima, alertava a Aparecida. Se você ouve rumores ou histórias sobre comportamentos inadequados, mesmo que pareçam isolados ou antigos, preste atenção. Onde há fumaça, geralmente há fogo. Esses 10 sinais se tornaram a base do trabalho educativo das sentinelas. Eram impressos em folhetos, ensinados em palestras, discutidos em grupos de apoio. Aparecida enfatizava que nenhum sinal isolado era necessariamente prova de comportamento predatório, mas a combinação de vários deles exigia atenção e cautela. O trabalho das sentinelas enfrentou resistência, claro. Instituições não gostam de ter seus problemas expostos. Pessoas em posições de autoridade não apreciam ter seu poder questionado. Comunidades inteiras podem entrar em negação quando confrontadas com a possibilidade de que alguém que respeitam seja capaz de atos terríveis. Aparecida recebeu ameaças, foi processada por difamação, casos que acabou vencendo. Foi chamada de paranoica, amarga, desequilibrada. Por algum tempo, ela e os filhos precisaram se mudar para outra cidade devido à hostilidade na comunidade original, mas nunca recuou. O preço do silêncio é alto demais, ela dizia. É pago em vidas destruídas, em sonhos roubados, em espíritos quebrados. Se tudo o que fazemos salvar uma única pessoa desse destino, já terá valido a pena. E aos poucos, o trabalho começou a dar frutos. Mulheres se aproximavam após as palestras para confidenciar que haviam reconhecido os sinais em situações que estavam vivendo. Instituições mais responsáveis começaram a implementar protocolos de proteção baseados nos materiais das sentinelas. Algumas denominações religiosas criaram comitês de ética independentes para investigar denúncias sem abafar casos. 5 anos após a prisão do pastor Ezequiel, que foi condenado a 34 anos de reclusão, Aparecida recebeu uma carta que mudaria mais uma vez o curso de sua vida. Era de uma garota de 16 anos, de uma cidade do interior de Alagoas. Eu ia me encontrar hoje com meu professor de música para uma aula particular, escreveu a jovem. Algo me incomodava há semanas. Os toques que duravam mais que o necessário. As perguntas sobre minha vida amorosa, o modo como ele insistia que eu tinha um dom especial que precisava ser desenvolvido em sessões privadas. Ontem assisti seu vídeo sobre os 10 sinais e foi como se uma luz se acendesse. Cancelei a aula, contei para minha mãe e descobrimos que outras alunas tinham experiências semelhantes, mas estavam com medo de falar. Estamos indo à delegacia amanhã. Obrigada por salvar não apenas meu corpo, mas meus sonhos com a música, que eu certamente abandonaria se o pior acontecesse. Quando leu aquela carta, Aparecida chorou. Chorou pelas cicatrizes que carregava. Chorou pela dor que nunca desapareceria completamente. Chorou pelas vítimas que não conseguiu salvar. Mas chorou principalmente porque pela primeira vez viu com clareza cristalina que sua dor não havia sido em vão. Que sua voz, amplificada pelo coro de outras sobreviventes, estava criando um mundo um pouco mais seguro para meninas como aquela jovem musicista, para mulheres como ela mesma havia sido. Naquela noite, Aparecida escreveu no diário que mantinha desde o início da jornada com as sentinelas. Hoje entendi que nossas feridas, quando expostas à luz, podem se tornar mapas que guiam outras pessoas para longe do perigo. Talvez seja esse o propósito de toda dor, ser transformada em sabedoria que protege os outros. Difícil, muitas vezes, é saber o que fazer com essa informação. Como?
Aparecida descobriu da maneira mais dura: confrontar um predador institucional sem preparo adequado pode ser não apenas ineficaz, mas perigoso. Através de anos de experiência com as sentinelas, ela desenvolveu um protocolo de ação que salvou muitas vidas e que hoje compartilho com vocês. Depois que o caso do pastor Ezequiel foi concluído, com sua condenação e o desmantelamento da rede mais ampla de abuso que ele integrava, Aparecida se deparou com um dilema que muitos sobreviventes enfrentam: como transformar o trauma em algo construtivo. Para ela, a resposta veio em forma de uma missão: ensinar outras pessoas não apenas a reconhecer os sinais de perigo, mas a agir de maneira eficaz e segura. Não adianta só saber que o perigo existe se você não sabe como se proteger dele, ela dizia em suas palestras. É como saber que existem cobras venenosas, mas não saber o que fazer quando encontra uma. O primeiro princípio que Aparecida ensinava era: nunca confronte um predador sozinho ou sem preparação. Ela havia aprendido isso observando casos onde denúncias isoladas e mal planejadas resultaram em retaliação contra as vítimas, destruição de evidências e intensificação do comportamento abusivo. Predadores são manipuladores habilidosos, ela explicava. Se confrontados diretamente, eles vão negar, vão virar a mesa, vão te fazer duvidar da sua própria percepção, vão mobilizar apoio contra você. E se sentirem que perderam o controle sobre você, podem se tornar ainda mais perigosos. Em vez disso, ela recomendava como primeiro passo: documente tudo, de forma segura e discreta. No caso das sentinelas, o caderno escondido de Margarida havia sido crucial. Aparecida aconselhava criar registros detalhados: datas, horários, quem estava presente, o que foi dito e feito, como você se sentiu. Esses registros deveriam ser mantidos em local seguro, fora do alcance do potencial abusador. Na era digital, isso poderia significar um e-mail secundário conhecido apenas pela vítima, notas criptografadas no celular ou mensagens enviadas para uma pessoa de confiança. Sua memória pode falhar sob estresse, alertava Aparecida. E predadores contam com isso. Eles distorcem eventos, negam coisas que disseram, fazem você questionar sua própria percepção. Um registro contemporâneo dos fatos é sua defesa contra essa manipulação. O segundo passo era: busque informação qualificada e específica para a sua situação. Aparecida enfatizava que cada contexto de abuso tinha suas particularidades. Abusos em contextos religiosos, educacionais, terapêuticos, familiares ou profissionais envolviam diferentes dinâmicas de poder e diferentes recursos disponíveis para ajuda. As sentinelas mantinham uma extensa biblioteca de materiais educativos e uma rede de especialistas, advogados, psicólogos, assistentes sociais, policiais, que podiam oferecer orientação específica para cada tipo de situação. Aparecida insistia que conhecimento era poder: conhecer seus direitos, as leis aplicáveis, os procedimentos institucionais, os recursos disponíveis. Um predador conta com sua ignorância, ela dizia. Ele quer que você acredite que não tem opções, que ninguém vai acreditar em você, que você não tem para onde ir. Quanto mais informada você estiver, menos vulnerável será a essas mentiras. O terceiro passo, talvez o mais crucial, era: construa uma rede de apoio segura antes de qualquer ação pública. Aparecida e as sentinelas originais só tiveram sucesso porque agiram como um grupo coordenado, não como indivíduos isolados. Ela recomendava identificar cuidadosamente aliados potenciais, pessoas que também demonstravam desconforto com o comportamento do predador, profissionais com obrigação legal de reportar abusos, como médicos, professores, assistentes sociais, organizações especializadas em oferecer apoio a vítimas. Predadores institucionais prosperam no isolamento das vítimas, ela explicava. Quando rompemos esse isolamento, quando conectamos vítimas entre si e com recursos externos, o poder do predador começa a diminuir. Essa rede de apoio não servia apenas para fortalecer a denúncia, servia também para proteger a saúde mental e física das vítimas durante o processo, que podia ser longo e doloroso.
Aparecida sempre enfatizava a importância de apoio psicológico profissional para quem enfrentava situações de abuso. Você não pode derramar de um copo vazio, era um dos ditos favoritos dela. Cuidar da sua saúde mental não é egoísmo, é sobrevivência. E se você vai enfrentar um sistema abusivo, precisa estar o mais forte possível. O quarto passo no protocolo das sentinelas era: conheça os canais oficiais de denúncia e seus limites. Aparecida havia aprendido que muitas vítimas desistiam após tentativas frustradas de denúncia, porque não sabiam que existiam múltiplos canais ou porque depositavam expectativas irrealistas em um único canal. Dependendo da situação, você pode precisar acionar vários sistemas simultaneamente, ela explicava. A polícia para aspectos criminais, o Ministério Público para questões institucionais mais amplas, conselhos profissionais para violações éticas, ouvidorias e canais internos, quando existem e são confiáveis. Cada um tem seu papel, seus prazos, suas limitações. Nas cartilhas distribuídas pelas sentinelas, havia listas detalhadas de recursos por região, delegacias especializadas, promotorias, defensorias públicas, ONGs de apoio a vítimas, linhas diretas para denúncias. Também incluíam orientações sobre como fazer uma denúncia efetiva, que informações incluir, que evidências são mais valorizadas, que perguntas esperar, quais são os próximos passos após a denúncia inicial. Muita gente desiste porque o sistema é confuso e intimidante, dizia Aparecida. Conhecer o caminho antes de começar. A jornada faz toda a diferença. O quinto passo, fundamental para casos envolvendo múltiplas vítimas, era: considere cuidadosamente a abordagem a outras possíveis vítimas. Aparecida enfatizava que essa era uma área especialmente delicada, onde erros bem-intencionados podiam causar danos significativos. Abordar alguém que pode estar sendo vítima exige sensibilidade extrema, ela explicava. Essa pessoa pode estar em negação, pode ter sido convencida de que o que está acontecendo é normal ou merecido, pode estar aterrorizada com as consequências de falar. Uma abordagem direta demais pode fazê-la se fechar completamente, ou pior, alertar o abusador. As sentinelas desenvolveram técnicas de aproximação gradual. Começar com conversas gerais sobre bem-estar, expressar preocupação genuína, fazer perguntas abertas, oferecer recursos sem pressionar para confissões imediatas. Aparecida enfatizava a importância de respeitar o tempo e o processo de cada pessoa. Algumas pessoas precisam ouvir a mesma verdade 10 vezes antes de conseguir aceitá-la, ela dizia. Não é porque alguém não está pronto para reconhecer o abuso hoje que nunca estará. Plantar a semente da dúvida, oferecer apoio consistente sem julgamento, estar presente quando a pessoa estiver pronta para falar, isso é tão importante quanto a denúncia formal. O sexto passo, crítico para a segurança de todos os envolvidos, era: desenvolva um plano de segurança antes de qualquer ação pública. Aparecida havia aprendido da maneira mais dura que predadores institucionais raramente desistem sem lutar. Quando se sentem ameaçados, podem retaliar contra a vítima que denunciou, contra outras vítimas para silenciá-las, contra familiares e apoiadores. O plano de segurança das sentinelas incluía aspectos práticos: onde ficar se for necessário sair de casa temporariamente, como proteger documentos importantes e objetos de valor emocional, como garantir a segurança de dependentes, filhos, idosos, quais precauções tomar nas comunicações, telefone, internet, redes sociais, como lidar com a imprensa caso o caso ganhe visibilidade pública. Muitas denúncias falham porque a vítima não estava preparada para a reação, explicava Aparecida. É como entrar numa tempestade sem guarda-chuva. Você precisa se preparar para o pior cenário possível, mesmo esperando que ele não aconteça. O sétimo passo, que refletia a sabedoria adquirida em anos de batalhas judiciais, era: entenda que justiça é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. Aparecida havia visto muitas vítimas desistirem no meio do processo porque não estavam preparadas para a lentidão do sistema de justiça, para os avanços e retrocessos, para a necessidade de recontar a história traumática múltiplas vezes, para as tentativas de desacreditá-las.
A justiça oficial pode levar anos, ela advertia, e mesmo quando funciona, pode não trazer a cura que você espera. É importante ter expectativas realistas e buscar outras formas de cura e fechamento além da punição do agressor. Nas rodas de conversa das sentinelas, muito se falava sobre justiça restaurativa, sobre o valor de ser ouvida e acreditada independentemente do resultado judicial, sobre encontrar significado na própria sobrevivência e na capacidade de ajudar outros. Às vezes, a verdadeira vitória não é ver o predador na cadeia, mas recuperar sua própria voz e poder. Aparecida costumava dizer: às vezes, a verdadeira justiça é seguir em frente e construir uma vida boa apesar do que te fizeram, porque isso prova que eles não te quebraram completamente. O 8º passo, que refletia uma compreensão profunda da dinâmica comunitária, era: prepare-se para reações mistas da comunidade e tenha estratégias para lidar com elas. Aparecida sabia, por experiência própria, que denunciar um predador institucional frequentemente significava enfrentar não apenas o indivíduo, mas toda uma comunidade, que havia investido confiança, respeito e identidade nele. As pessoas não querem acreditar que foram enganadas, ela explicava. Não querem aceitar que alguém que respeitavam, alguém a quem confiaram seus filhos, seu dinheiro, sua fé, era capaz de atos terríveis. A negação é uma resposta natural, mas devastadora para as vítimas. As sentinelas desenvolveram materiais educativos específicos para comunidades em crise após denúncias, como oferecer apoio às vítimas sem julgamento, como lidar com sentimentos de culpa por não ter percebido ou agido antes, como reconstruir a confiança institucional após a revelação de abusos, como evitar a polarização extrema que frequentemente divide comunidades nesses momentos. Uma comunidade dividida entre acreditamos totalmente nas vítimas e defendemos cegamente o acusado não consegue curar, dizia Aparecida. Precisamos de um espaço para processamento coletivo, para luto, para responsabilização sem demonização, para reconstrução. O 9º passo, que trazia a sabedoria adquirida nos momentos mais sombrios da jornada, era: lembre-se que sua vida vale mais que a denúncia. Aparecida havia visto vítimas tão consumidas pela busca de justiça, tão determinadas a serem acreditadas, que sacrificavam sua saúde, seus relacionamentos, sua segurança financeira, às vezes até sua vida. Existem situações onde recuar temporariamente não é covardia, é estratégia de sobrevivência, ela enfatizava. Se a denúncia está colocando você em risco extremo, se o custo para sua saúde mental está sendo insuportável, se você está sozinho contra um sistema poderoso demais, é válido dar um passo atrás, reunir mais recursos, esperar por um momento mais propício. Ela contava a história de uma mulher que tentou denunciar um médico poderoso em uma cidade pequena e enfrentou tamanha hostilidade que precisou se mudar às pressas, abandonando emprego e casa. Anos depois, quando outras vítimas começaram a falar e o ambiente estava mais receptivo, ela voltou e retomou sua denúncia, dessa vez com sucesso. Justiça adiada não é necessariamente justiça negada, dizia Aparecida. Às vezes, o tempo está do lado da verdade. O 10º e último passo do protocolo das sentinelas era: quando estiver pronto, considere transformar sua experiência em ativismo. Aparecida acreditava profundamente no poder transformador de converter dor pessoal em propósito coletivo. Não pressionava ninguém a seguir esse caminho. Respeitava que muitas vítimas só queriam seguir em frente com suas vidas, mas oferecia espaço para aquelas que, como ela, sentiam o chamado para prevenir que outros passassem pelo mesmo sofrimento. Existe uma forma única de sabedoria que só vem de ter sobrevivido ao abuso, ela explicava. Você enxerga padrões que outros não veem. Você entende nuances que escapam a quem nunca esteve lá. Você fala uma linguagem que ressoa com outras vítimas de uma maneira que nenhum especialista consegue. Nas sentinelas, sobreviventes que decidiam se tornar ativistas recebiam treinamento, mentoria, apoio contínuo. Algumas se tornavam palestrantes, outras trabalhavam nos bastidores organizando materiais educativos. Algumas ofereciam apoio direto a vítimas,
Outras focavam em defesa para mudanças legislativas e institucionais. Não existe forma certa ou errada de ser ativista, dizia Aparecida. O importante é encontrar um papel que respeite seus limites, que utilize seus talentos, que não retraumatize você e que contribua para a mudança que você quer ver no mundo. Uma década após a prisão do pastor Ezequiel, o protocolo desenvolvido pelas Sentinelas havia sido adotado por organizações em todo o Brasil. Dezenas de predadores institucionais haviam sido identificados e removidos de posições de poder graças ao trabalho cuidadoso e estratégico baseado nesses princípios. Mais importante ainda, incontáveis abusos haviam sido prevenidos através da educação preventiva. Aparecida, agora com 59 anos, cabelos grisalhos e uma sabedoria que só vem de quem transformou cicatrizes em mapas para outros, refletia frequentemente sobre a jornada. Seus filhos estavam crescidos. O mais velho se tornara advogado especializado em direitos das vítimas, inspirado pela luta da mãe. Sua relação com a espiritualidade havia se transformado, mas não se perdido. Encontrara uma nova comunidade de fé, onde o respeito e a transparência eram valores fundamentais. Numa tarde de outono, sentada na varanda de sua casa simples mas acolhedora, ela recebeu uma visita inesperada. Uma senhora idosa, caminhando com dificuldade apoiada em uma bengala. Aparecida não a reconheceu imediatamente, mas algo nos olhos da visitante parecia familiar. "Você não me conhece", disse a senhora, "mas eu estive lá naquele dia no templo quando prenderam o pastor. Eu era uma das que gritou, comigo também. Mas depois, tive medo. Voltei atrás. Neguei tudo. Fui uma das que te chamou de mentirosa, que te hostilizou na rua." Aparecida sentiu um nó na garganta. Memórias daqueles dias difíceis voltando como um turbilhão. A visitante continuou, lágrimas agora escorrendo por seu rosto enrugado. "Por anos carreguei essa vergonha, de ter sido abusada e de ter negado a verdade por medo. De ter atacado quem teve coragem de falar. Estou aqui para pedir perdão e para te dizer que seu trabalho não foi em vão." Minha neta de 15 anos veio me mostrar um panfleto das Sentinelas que recebeu na escola. Enquanto ela lia os 10 sinais para mim, eu chorei, porque finalmente entendi o que havia acontecido comigo, décadas atrás. Estou velha demais para me tornar uma ativista, mas doei minhas economias para vocês continuarem esse trabalho. E finalmente contei minha história para minha família. Aparecida abraçou a senhora, suas próprias lágrimas agora fluindo livremente. Naquele momento, entendeu mais uma vez o poder da verdade falada em voz alta, mesmo décadas depois. Entendeu que o trabalho de cura, pessoal e coletiva, nunca estaria realmente completo, mas que cada passo, por menor que fosse, importava. Abençoado seja, meu povo! Hoje eu vou compartilhar com vocês uma parte vital da história das Sentinelas, como Aparecida e seu grupo transformaram a frustração com a falta de recursos em uma rede nacional de apoio que até hoje salva vidas diariamente. Porque não adianta nada reconhecer o perigo se você não tiver para onde correr, não é mesmo? Quando tudo começou, lá naquela cidadezinha da Paraíba, Aparecida e as outras mulheres se viram praticamente sozinhas. A delegacia mais próxima com uma delegada mulher ficava a 45 quilômetros de distância. O único abrigo para mulheres em situação de violência na região estava sempre lotado e priorizava casos de violência doméstica. Serviços de apoio psicológico especializado em trauma? Nem pensar. Era como gritar no deserto. Aparecida contava em suas palestras. Sabíamos que precisávamos de ajuda, mas não sabíamos onde encontrar. Muitas vezes, a falta de informação sobre recursos disponíveis é tão paralisante quanto o medo do agressor. Foi nesse contexto de escassez que nasceu um dos projetos mais importantes das Sentinelas, o mapeamento e divulgação sistemática de recursos de apoio. Inicialmente, era apenas uma lista manuscrita que circulava entre as mulheres do grupo. Nomes de profissionais confiáveis, instituições que ofereciam apoio gratuito ou a baixo custo, contatos de organizações nacionais que podiam orientar mesmo à distância. Com o tempo, essa lista rudimentar evoluiu para um banco de dados sofisticado,
disponível online e também em versões impressas, distribuídas em postos de saúde, escolas, salões de beleza, lugares onde mulheres em situação de vulnerabilidade poderiam acessá-las discretamente. Conhecimento é poder, repetia Aparecida. E o primeiro passo para buscar ajuda é saber que ela existe. O trabalho de mapeamento revelou não apenas a escassez de recursos em muitas regiões, mas também a falta de integração entre os serviços existentes. Era comum encontrar situações onde a delegacia não sabia informar sobre abrigos disponíveis, ou onde o posto de saúde não tinha protocolo para encaminhar casos de abuso para atendimento psicológico especializado. Inspiradas por modelos internacionais, as sentinelas começaram a advogar por uma abordagem integrada, que elas chamavam de rede de proteção. A ideia era simples, mas poderosa. Todos os serviços que potencialmente atendiam vítimas de abuso, saúde, segurança pública, assistência social, educação, sistema de justiça, deveriam trabalhar de forma coordenada, com protocolos claros de comunicação e encaminhamento. Em 2019, 10 anos após a fundação das Sentinelas, esse modelo havia sido implementado em 37 municípios nordestinos, com resultados impressionantes: aumento de 63% nas denúncias formalizadas, redução de 41% nos casos de revitimização durante o processo de denúncia e, dado mais importante, aumento significativo na proporção de vítimas que completavam o processo judicial até o final, sem desistir no meio do caminho. Através desse trabalho sistemático, as sentinelas identificaram os recursos mais cruciais para vítimas de abuso institucional, criando uma espécie de kit de primeiros socorros emocionais e práticos que toda a comunidade deveria ter disponível. O primeiro item desse kit era o apoio psicológico especializado em trauma. Aparecida havia aprendido que abusos institucionais causavam um tipo específico de dano psicológico, diferente de outras formas de violência, porque envolviam a traição de confiança em figuras de autoridade e frequentemente incluíam manipulação espiritual ou psicológica sofisticada. Não é qualquer psicólogo que está preparado para esse tipo de atendimento, ela explicava. É como levar um carro importado com um problema no sistema eletrônico para um mecânico que só trabalhou com modelos antigos. Ele pode até ter boa vontade, mas falta conhecimento específico. As sentinelas trabalharam para identificar profissionais com formação adequada e, quando não existiam, para criar programas de capacitação. Estabeleceram parcerias com universidades, oferecendo estágios supervisionados para estudantes de psicologia interessados em se especializar nessa área. Criaram grupos de apoio liderados por sobreviventes treinadas, complementando o atendimento clínico individual. O trauma isolado é muito mais destrutivo, dizia Aparecida. Quando você pode compartilhar sua experiência com pessoas que passaram pelo mesmo, há um tipo de cura que nenhum remédio ou terapia tradicional pode oferecer. O segundo recurso essencial era o apoio jurídico especializado e acessível. Processos envolvendo abusos institucionais eram particularmente complexos, frequentemente envolvendo múltiplas áreas do direito, criminal, civil, administrativo e enfrentando resistência institucional poderosa. Um predador institucional geralmente tem toda uma organização o defendendo, explicava Aparecida. Tem advogados pagos pela instituição, tem testemunhas intimidadas ou manipuladas, tem recursos para arrastar processos por anos. Uma vítima sozinha, especialmente se for de baixa renda, não tem chance. Para enfrentar esse desequilíbrio, as sentinelas desenvolveram parcerias com faculdades de direito, criando núcleos de prática jurídica focados em casos de abuso institucional. Trabalharam com a Defensoria Pública para criar protocolos específicos para esse tipo de atendimento. Criaram cartilhas explicando em linguagem acessível os direitos das vítimas e os passos do processo judicial. Quando você entende o processo, ele se torna menos assustador, dizia Aparecida. Quando você sabe o que esperar, está mais preparada para enfrentar os obstáculos. O terceiro componente, crucial, era a segurança física imediata.
Aparecida havia aprendido que o período imediatamente após uma denúncia era o de maior vulnerabilidade para as vítimas, especialmente quando o abusador tinha influência na comunidade e acesso a informações sobre a rotina e localização da vítima. Muitas denúncias falham porque a vítima literalmente não tem para onde ir, explicava ela. Imagine uma mulher que vive numa cidade pequena, onde toda a família frequenta a mesma igreja do pastor. Abusador, onde todos os vizinhos são membros da congregação. Para onde ela vai quando denuncia? As sentinelas trabalharam para estabelecer uma rede de casas de passagem, residências temporárias em localidades diversas, onde vítimas podiam ficar durante o período mais crítico após a denúncia. Diferente dos abrigos para vítimas de violência doméstica, essas casas eram especialmente projetadas para atender às necessidades específicas de quem estava fugindo de um contexto de abuso institucional, muitas vezes com filhos e com necessidade de manter algum tipo de normalidade na rotina. Fugir não é covardia, é estratégia, Aparecida costumava dizer. Às vezes, a melhor forma de enfrentar um sistema abusivo é temporariamente se afastar dele, reunir forças e recursos, e então voltar para a batalha em seus próprios termos. O quarto recurso fundamental era o apoio material e financeiro. Aparecida havia visto muitas vítimas silenciadas, não por medo físico, mas por dependência econômica do abusador ou da instituição abusiva. Mulheres que trabalhavam para igrejas, que recebiam assistência financeira de líderes religiosos, que dependiam da rede de contatos institucional para sua sobrevivência econômica. O controle financeiro é uma das armas mais poderosas de um predador institucional, ela explicava. Ele faz a vítima acreditar que, sem ele ou a instituição, ela não terá como se sustentar ou sustentar sua família. As sentinelas desenvolveram parcerias com programas de qualificação profissional, agências de emprego, cooperativas de trabalho. Criaram um fundo emergencial para ajudar vítimas durante o período de transição, cobrindo despesas básicas como aluguel, alimentação, material escolar para os filhos. Independência econômica é parte fundamental da cura, dizia Aparecida. Não é apenas sobre sobrevivência material, é sobre recuperar o controle sobre sua própria vida. O quinto elemento da rede de proteção era o cuidado com crianças e dependentes. Aparecida havia notado que muitas mulheres não denunciavam porque não tinham com quem deixar os filhos durante o processo, para ir à delegacia, ao fórum, aos atendimentos psicológicos, ou porque temiam que o abusador, especialmente se fosse uma figura respeitada na comunidade, conseguisse manipular o sistema para obter a guarda dos filhos como forma de retaliação. Nada aterroriza mais uma mãe do que o medo de perder seus filhos, explicava Aparecida. Predadores sabem disso e exploram esse medo deliberadamente. As sentinelas trabalharam para criar uma rede de apoio específica para essas situações. Creches comunitárias com horários flexíveis para atender mães em processo de denúncia. Orientação jurídica especializada em direito de família para casos envolvendo disputa de guarda. Apoio psicológico para crianças expostas ao trauma secundário de ver um pai ou mãe passando pelo processo de denúncia. As crianças são vítimas indiretas do abuso institucional, Aparecida enfatizava. Elas absorvem o trauma dos pais, muitas vezes sem entender completamente o que está acontecendo. Precisam de cuidado especializado. O sexto componente, fundamental para a sustentabilidade do processo, era o apoio comunitário organizado. Aparecida havia aprendido que, para enfrentar predadores institucionais poderosos, era essencial mobilizar não apenas recursos oficiais, mas também redes informais de apoio dentro da própria comunidade. Quando uma comunidade inteira se recusa a ser cúmplice do abuso, o predador perde seu poder, ela dizia. Mas isso não acontece espontaneamente. Precisa de organização, de educação, de lideranças comprometidas com a verdade acima da aparência de paz. As sentinelas desenvolveram metodologias para identificar e treinar guardiãs comunitárias, pessoas respeitadas nas comunidades que recebiam capacitação para reconhecer sinais de abuso, oferecer escuta qualificada e encaminhar adequadamente para serviços especializados.
Essas guardiãs não eram necessariamente profissionais, eram cabeleireiras, professoras, comerciantes, parteiras, lideranças religiosas progressistas, pessoas que naturalmente já ocupavam posições de confiança nas comunidades. A primeira pessoa para quem uma vítima conta sua história raramente é um policial ou um psicólogo, explicava a Aparecida. É a amiga, a vizinha, a tia, a professora. Se essa primeira pessoa responder com descrença, minimização ou julgamento, pode fechar a porta para qualquer busca posterior de ajuda. Mas se responder com acolhimento e orientação adequada, pode ser o início de um caminho de libertação. O sétimo recurso, vital para a prevenção de novos casos, era a educação institucional e comunitária. Aparecida havia percebido que muitas instituições religiosas, educacionais, assistenciais queriam genuinamente prevenir abusos, mas não sabiam como. Outras resistiam a mudanças por inércia, negação ou cumplicidade ativa com os abusadores. Instituições saudáveis não temem transparência, ela dizia. Pelo contrário, a buscam ativamente porque sabem que é a melhor proteção contra o abuso de poder. As sentinelas desenvolveram programas de capacitação para instituições dispostas a implementar mudanças preventivas, códigos de conduta claros, sistemas de supervisão transparentes, canais de denúncia acessíveis e seguros, treinamento obrigatório sobre limites apropriados, auditorias externas regulares. A prevenção é sempre melhor que a intervenção, enfatizava a Aparecida. Uma instituição que investe em prevenção não apenas protege potenciais vítimas, mas protege a si mesma e sua missão. O oitavo componente da rede de proteção era o acesso à informação clara e acessível. Aparecida havia notado que muitas vítimas permaneciam no ciclo de abuso por falta de conhecimento sobre seus direitos, sobre a natureza do abuso, sobre recursos disponíveis. Predadores prosperam na ignorância, ela explicava. Eles contam com o fato de que suas vítimas não conhecem seus direitos, não reconhecem manipulação quando a veem, não sabem diferenciar autoridade legítima de abuso de poder. As sentinelas desenvolveram materiais educativos em múltiplos formatos: cartilhas, vídeos, podcasts, cordéis, radionovelas, adaptados para diferentes públicos e níveis de letramento. Esses materiais abordavam desde conceitos básicos sobre consentimento e limites saudáveis até informações específicas sobre legislação e procedimentos de denúncia. Informação tem que ser como água, dizia Aparecida. Precisa chegar a todos, ser clara, ser vital para a vida. O nono recurso essencial era o atendimento à saúde física integral. Aparecida havia aprendido que abusos institucionais, especialmente quando prolongados, frequentemente resultavam em problemas de saúde física, distúrbios de sono, problemas gastrointestinais, dores crônicas, disfunções imunológicas, entre outros. O corpo guarda as memórias que a mente tenta esquecer, ela explicava. Muitas vezes, as primeiras manifestações do abuso são físicas, não emocionais. As sentinelas trabalharam para sensibilizar profissionais de saúde sobre essa realidade, treinando-os para reconhecer sinais físicos que poderiam indicar trauma psicológico. Desenvolveram parcerias com serviços de saúde pública para criar protocolos de atendimento integral que não fragmentassem a pessoa entre sintomas físicos e sintomas psicológicos. A cura verdadeira é integral, dizia Aparecida. Não adianta tratar apenas a mente se o corpo continua adoecido, nem tratar apenas o corpo se a alma continua ferida. O 10º e último componente da rede de proteção, talvez o mais inovador, era o que Aparecida chamava de espaços de ressignificação e reconstrução. Eram iniciativas que iam além do tratamento do trauma, focando na reconstrução de uma identidade e uma vida com significado após o abuso. Sobreviver é apenas o começo, ela dizia. Depois de sobreviver, vem o desafio de realmente viver novamente. Esses espaços tomavam formas diversas: grupos de arte-terapia, onde sobreviventes podiam expressar e transformar sua dor através de expressões artísticas; projetos de economia solidária que ofereciam não apenas renda, mas senso de propósito e comunidade;
círculos de reconstrução espiritual para quem havia sofrido abusos em contextos religiosos e precisava reconciliar sua fé com sua experiência traumática. Programas de mentoria onde sobreviventes mais experientes no processo de recuperação apoiavam aquelas que estavam começando sua jornada. A verdadeira vitória sobre o abuso não é apenas punir o abusador, refletia a Aparecida. É reconstruir uma vida tão rica, tão plena, tão significativa, que o abuso se torna apenas um capítulo, não toda a história. Ao longo dos anos, essa abordagem integrada se mostrou extraordinariamente eficaz. Comunidades onde a rede de proteção completa foi implementada registraram não apenas aumento nas denúncias e nas condenações, mas, mais importante, melhorias significativas nos indicadores de recuperação das vítimas. Retorno ao trabalho e aos estudos, redução no uso de medicação psiquiátrica, melhoria nas relações familiares, engajamento comunitário. Em 2022, o modelo desenvolvido pelas Sentinelas foi reconhecido pela ONU Mulheres como uma prática exemplar de combate à violência institucional contra mulheres. Delegações de outros países vieram conhecer o trabalho, adaptando aspectos do modelo para suas próprias realidades culturais. Aparecida, agora consultora internacional sobre o tema, refletia frequentemente sobre como uma tragédia pessoal havia se transformado em um movimento que transformava vidas globalmente. Em suas palestras internacionais, ela sempre encerrava com a mesma mensagem: o abuso prospera no silêncio e no isolamento. Nossa libertação coletiva começa quando conectamos nossas histórias, nossos recursos, nossas forças. Nenhuma de nós sozinha é tão forte quanto todas nós juntas. Anos se passaram desde aquela manhã em que o pastor Ezequiel foi preso diante de sua congregação. 20 anos de batalhas, vitórias, derrotas, recomeços. Aparecida, agora com 69 anos, cabelos completamente brancos e um sorriso sereno que escondia cicatrizes antigas, estava sentada na varanda de sua casa simples em João Pessoa, observando o pôr do sol sobre o mar. Ao seu lado, um álbum de fotografias aberto mostrava imagens das Sentinelas ao longo dos anos. Na primeira página, a foto original. 10 mulheres de expressões sérias e determinadas, reunidas na cozinha de Jandira, na véspera da denúncia que mudaria tudo. Nas páginas seguintes, o crescimento, encontros regionais com dezenas de participantes, conferências nacionais com centenas e, por fim, a foto mais recente, o Encontro Internacional das Sentinelas, com representantes de 23 países, todas unidas pelo mesmo propósito de transformar suas próprias feridas em escudos para proteger outras. Aparecida passava os dedos enrugados pelas fotografias, cada uma trazendo memórias vívidas. Havia perdido algumas companheiras da jornada inicial. Sebastiana para o câncer, 5 anos atrás. Jandira para um acidente de carro na estrada voltando de uma palestra. Outras haviam seguido caminhos diferentes, suas vidas tocadas pelo mesmo evento fundador, mas levando-as a destinos diversos. Margarida havia se tornado uma referência nacional em atendimento a vítimas de trauma, ajudando a desenvolver protocolos utilizados em todo o sistema público de saúde. Berenice, após se aposentar do fórum, dedicava-se a um projeto de arte-terapia para sobreviventes de abuso. Das 10 fundadoras originais, 6 continuavam ativamente envolvidas com as Sentinelas, agora uma organização com filiais em todos os estados brasileiros e parcerias internacionais. Um barulho de chaves na porta interrompeu suas reminiscências. Era Luísa, sua neta de 22 anos, voltando da faculdade onde estudava Direito com foco em Direitos Humanos. Vó, trouxe uma surpresa para a senhora, anunciou a jovem, entrando na varanda com um envelope na mão. Chegou lá na sede hoje. Aparecida abriu o envelope com curiosidade. Era uma carta da Presidência da República, confirmando oficialmente que ela seria agraciada com a Ordem do Mérito dos Direitos Humanos, a mais alta condecoração do país nessa área. Olha só, ela murmurou, um sorriso irônico nos lábios. De faxineira a condecorada pelo governo. Quem diria, minha filha? Luísa abraçou a avó com força.
A senhora merece isso e muito mais. Sabe quantas vidas salvou nesses anos todos? Aparecida balançou a cabeça. Ninguém salva ninguém sozinha, minha flor. Cada vida que mudou de rumo foi porque muitas mãos se juntaram, muitas vozes falaram juntas. Essa era uma das lições mais profundas que Aparecida havia aprendido em sua jornada de transformação. O poder da ação coletiva. O que uma mulher sozinha não conseguia enfrentar, 10 mulheres unidas podiam. O que 10 mulheres não conseguiam mudar, 100 podiam. E assim por diante, num efeito multiplicador que havia transformado não apenas vidas individuais, mas políticas públicas, instituições e até mesmo a cultura de comunidades inteiras. A transformação pessoal de Aparecida havia sido igualmente profunda. A mulher que um dia pensou em tirar a própria vida no fundo de um banheiro, agora era uma referência de força e sabedoria para milhares. A faxineira que mal conseguia sustentar, os filhos agora comandavam uma organização com orçamento milionário e equipe profissional. A fiel que teve sua fé traída e manipulada havia encontrado um novo caminho espiritual, mais pessoal e menos dependente de intermediários institucionais. O que me dá mais alegria, Aparecida costumava dizer, não são as medalhas ou os reconhecimentos, é ver minhas netas crescendo num mundo um pouquinho melhor, um pouquinho mais seguro do que aquele em que cresci. É saber que se alguém tentar fazer com elas o que fizeram comigo, elas terão voz, terão apoio, terão caminhos que eu não tive. Uma das transformações mais significativas na vida de Aparecida havia sido sua relação com a espiritualidade. Após o trauma sofrido nas mãos de um líder religioso, muitas vítimas abandonam completamente a fé. Aparecida havia escolhido um caminho diferente. Percebi que o pastor Ezequiel havia roubado de mim não era apenas minha dignidade, mas minha conexão direta com o sagrado. Ela explicava. Ele se colocava como intermediário necessário, como intérprete exclusivo da vontade divina. Recuperar minha espiritualidade significou aprender a confiar em minha própria conexão com Deus, sem intermediários controladores. Aparecida havia encontrado uma pequena comunidade espiritual, liderada por uma pastora idosa que enfatizava a autonomia espiritual dos fiéis e a transparência nas práticas institucionais. Lá, ela havia redescoberto o conforto da fé sem o peso do controle abusivo. Deus não precisa de capatazes, ela costumava dizer. Precisamos de comunidades espirituais onde o poder é compartilhado, onde a autoridade é serviço e não controle, onde a transparência é regra e não exceção. Essa filosofia havia se tornado parte central do trabalho das sentinelas com instituições religiosas. Em vez de adotar uma postura antagonista em relação à religião, a organização trabalhava com lideranças religiosas dispostas a implementar práticas mais saudáveis e seguras. Haviam desenvolvido, em conjunto com teólogos e líderes progressistas, diretrizes para prevenir abusos em contextos religiosos sem sacrificar a autenticidade da experiência espiritual. Outra transformação significativa havia sido na relação de Aparecida com sua própria história. Nos primeiros anos após a denúncia, ela evitava falar sobre os detalhes do abuso sofrido, focando apenas nas lições aprendidas e nas estratégias desenvolvidas. Com o tempo, e com muito trabalho terapêutico, ela aprendeu a integrar todas as partes de sua história, inclusive as mais dolorosas, em uma narrativa coerente que não a definia apenas como vítima, mas também não apagava essa parte de sua jornada. Nossa cultura quer que as vítimas de abuso ou fiquem para sempre presas ao papel de vítimas, ou que superem completamente como se nada tivesse acontecido. Ela refletia. A verdade é que carregamos as cicatrizes para sempre, mas podemos aprender a viver plenamente com elas. Elas se tornam parte da nossa geografia pessoal, não toda a nossa identidade. Essa integração saudável entre passado traumático e presente construtivo se refletia na forma como Aparecida conduzia sua vida pública. Ela não escondia sua história, mas também não permitia que ela definisse todos os aspectos de sua existência. Era capaz de rir, de celebrar, de desfrutar da beleza da vida, mesmo carregando memórias que nunca desapareceriam completamente. A cura
Não é a ausência de cicatrizes, ela dizia, é a capacidade de viver plenamente apesar delas. Um dos aspectos mais extraordinários da transformação de Aparecida havia sido sua capacidade de desenvolver compaixão não apenas pelas vítimas, mas por comunidades inteiras afetadas pelo abuso institucional. Ela compreendia que quando um líder respeitado era exposto como predador, toda a comunidade que confiou nele se tornava, de certa forma, vítima secundária. O trauma coletivo é tão real quanto o individual, ela explicava. Quando uma comunidade descobre que depositou confiança, recursos, poder em alguém que abusou dessa confiança, há um processo de luto coletivo que precisa ser respeitado e acompanhado. As sentinelas haviam desenvolvido protocolos específicos para apoiar comunidades em crise após a revelação de abusos institucionais. Facilitavam processos de escuta coletiva, de restauração da confiança, de reconstrução institucional com bases mais saudáveis. Esse trabalho, muitas vezes, era mais desafiador do que o apoio individual às vítimas diretas, mas Aparecida acreditava que era igualmente essencial. Se não ajudarmos as comunidades a processar o que aconteceu, a implementar mudanças reais, a ciclo continua, ela dizia. Outra figura carismática surge, promete cura para as feridas coletivas, e o padrão se repete. Talvez a transformação mais profunda na vida de Aparecida tenha sido sua relação com o poder. A mulher que um dia se sentiu completamente impotente diante de um sistema abusivo, havia aprendido não apenas a reclamar seu próprio poder pessoal, mas a exercer responsavelmente o poder institucional que inevitavelmente veio com a expansão das sentinelas. Poder não é inerentemente corrupto, ela refletia. É uma ferramenta que pode construir ou destruir, dependendo de como é utilizada. O que corrompe é o poder sem transparência, sem limitações, sem prestação de contas. Aparecida havia implementado nas sentinelas estruturas de governança que garantiam distribuição de poder, rotatividade de lideranças, mecanismos de fiscalização mútua. Seria a maior das ironias, ela dizia, se uma organização nascida para combater o abuso de poder se tornasse ela mesma um sistema abusivo. Essa consciência do potencial corruptor do poder a mantinha constantemente vigilante, disposta a ouvir críticas, aberta a mudanças, comprometida com processos democráticos, mesmo quando seriam mais lentos ou complicados que decisões unilaterais. Liderar pelo exemplo não é opcional. Ela sempre lembrava sua equipe. É a única forma de liderança que tem integridade verdadeira. Enquanto o sol se punha completamente sobre o mar, Aparecida guardou o álbum de fotografias e a carta oficial. Amanhã seria mais um dia de trabalho. Uma reunião com o Ministério Público sobre um novo caso, uma entrevista para um documentário internacional, uma sessão de orientação com as novas sentinelas que estavam estabelecendo um núcleo no interior do Amazonas. Aos 69 anos, ela poderia facilmente se aposentar, deixar a organização nas mãos da nova geração, desfrutar de um merecido descanso. Mas algo dentro dela, aquela mesma força que a impulsionou a quebrar o silêncio 20 anos atrás, ainda ardia intensamente. Enquanto houver uma mulher sofrendo em silêncio, achando que está sozinha, nosso trabalho não está completo, ela disse para Luísa, que a observava com admiração. E, infelizmente, minha flor, esse dia ainda está longe de chegar. Naquela noite, como fazia todas as noites há 20 anos, Aparecida escreveu em seu diário. Era um ritual que havia começado durante os dias mais sombrios, quando documentar o que acontecia era uma forma de preservar sua sanidade e coletar evidências. Com o tempo, havia se transformado em uma prática de reflexão, gratidão e planejamento. Hoje recebi a notícia da condecoração. Ela escreveu. Penso em todas as mulheres que tornaram isso possível, as que falaram comigo, as que falaram antes de mim, as que ainda não conseguem falar. Esta medalha é delas. Amanhã continua a luta por um mundo onde prêmios como esse não sejam necessários, porque o abuso institucional será apenas uma triste memória do passado, não uma realidade cotidiana. Fechou o diário, apagou a luz e adormeceu com a serenidade de quem,
Apesar de carregar cicatrizes profundas, havia encontrado um propósito maior que transcendia seu sofrimento pessoal. Na parede de seu quarto, simples, uma frase bordada em um quadro que havia ganhado de uma jovem sobrevivente, resumia sua filosofia de vida. Nossa dor, quando transformada em sabedoria compartilhada, se torna o mapa que guia outros para longe do sofrimento que conhecemos. E assim, a história de Aparecida, que começou como uma tragédia pessoal e se transformou em um movimento global, continua inspirando novas gerações a reconhecer os sinais do abuso, a quebrar ciclos de silêncio e a construir instituições e comunidades onde o poder serve à vida, não a subjuga. Minha gente querida, eu poderia ficar aqui a noite toda contando as histórias de transformação que nasceram do trabalho das sentinelas. Poderia falar das leis que mudaram, das instituições que se reformaram, das vidas que foram salvas. Mas o que eu quero mesmo é te perguntar: o que você fará com o conhecimento que recebeu hoje? Porque cada pessoa que reconhece os sinais de abuso, cada pessoa que se recusa a ser cúmplice pelo silêncio, cada pessoa que estende a mão para quem está sofrendo, se torna parte desse legado de transformação que começou com a coragem de uma faxineira que decidiu que sua dor não seria em vão. Se essa história tocou seu coração, se você aprendeu algo que não sabia antes, eu te peço de coração, se inscreva nesse canal, compartilhe esse vídeo com pessoas que você ama e que precisam ouvir essa mensagem. Seu gesto simples pode ser o início da libertação de alguém que está sofrendo em silêncio nesse exato momento. E se você já viveu algo parecido com o que contei aqui hoje, saiba que você não está sozinho, que sua história importa, que sua voz merece ser ouvida. Nos comentários, se sentir segurança, compartilhe um pedacinho da sua jornada. Não precisa ser nada específico, pode ser apenas como você se sentiu ouvindo essa história, ou uma lição que aprendeu em seu próprio caminho de cura. Cada comentário, cada inscrição, cada compartilhamento fortalece essa rede de proteção que estamos tecendo juntos. Porque, como Aparecida sempre dizia, a verdadeira mudança não vem de grandes gestos heróicos, mas de pequenas escolhas corajosas feitas todos os dias por pessoas comuns que se recusam a aceitar que o mundo tem que continuar sendo como sempre foi. Até o próximo vídeo, meu povo. Que a coragem de Aparecida ilumine seus caminhos e que cada um de vocês encontre a força para transformar qualquer dor que carregue em sabedoria que protege e cura. Abraço bem apertado do tamanho do meu coração e que Deus abençoe e proteja cada um de vocês.